Hoje eu quero te dar uma dica extremamente importante que eu venho usando nos últimos anos de consultoria e que eu acabei percebendo no mercado atuando por mais de 10 anos com gestão empresarial. Uma dica simples que pode mudar a forma com que você faz as entregas para a sua liderança ou como você faz as coisas funcionarem dentro da sua empresa. Essa dica é simples, basicamente sobre simplificar as respostas. Como consolidar e trazer respostas de forma muito mais simples para o dia a dia da tomada de decisão. Existe um gargalo muito grande, porque existem no mercado diversas metodologias, e as pessoas criam metodologias sobre metodologias, e torna cada vez mais a coisa complexa. Então você tem uma análise de desempenho, depois você tem uma análise de característica de colaborador, aí você tem uma análise de perfil, aí você tem uma outra análise de capacidade cognitiva, e a soma dessas análises vai tornando muito inviável você consolidar tudo isso e tomar uma decisão. Por isso que muitas das vezes, quando você vê uma consultoria trazendo uma análise simples, resumida e apresentando, e a diretoria da empresa, os gestores, olhando e falando, nossa, como isso aqui resolve minha vida? Você pensa, pô, mas isso é muito simples perto de tudo aquilo que já foi construído aqui. Mas é porque a complexidade dificulta a tomada de decisão. E aí você se perde no meio de um montante de dados, de um monte de análise e não consegue tomar decisão. E os gestores querem o quê? Uma análise simples, clara e que me facilite a tomada de decisão. E é isso que eu quero trazer aqui hoje para vocês, junto com essa dica. O Ninebox, uma análise simples, clara, que te ajuda a tomar a decisão de forma muito rápida. Se você já conhece ela, eu vou te mostrar uma forma mais fácil de visualizar, orientar e trabalhar com ela dentro do próprio SharePoint. Se você não conhece, você vai conhecer o Ninebox, uma ferramenta fantástica para avaliação de desempenho de equipe e tomada de decisão, e também como aplicá-la junto com SharePoint, Lists e Power BI. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, falar aqui daquilo que a gente sempre traz, né? Uma mistura de gestão, planejamento, muita contabilidade estratégica e cada dia mais o Office como ferramenta para mudar a sua empresa no dia a dia. O Ninebox, ele é basicamente um quadrante com 9 quadros aqui dentro, onde ele fala aqui sobre, aí cada um dá uma certa nomenclatura, mas eu gosto de trabalhar com competência e desempenho, que também eu trato aqui como fit cultural. Qual que é a ideia? Quanto mais próximo desse ponto aqui, mais fit cultural, mais desempenho, mais ele consegue entregar. Quanto mais próximo desse ponto aqui, mais ele tem capacidade técnica de executar aquilo que é necessário. E aí a gente divide aqui em 9 quadrantes. Dentro desse quadrante aqui, você vai ter algumas possibilidades de análise. Por exemplo, um funcionário que ele está com baixo desempenho e está com baixo nível de competência. Aqui, infelizmente, você está num ambiente de ineficiência. E a única ação que você pode ter aqui é substituir, basicamente. Se você tem um colaborador que ele está com um nível de desempenho mediano, porém ele está com baixa eficiência, o que você pode fazer? Monitorar e avaliar se você consegue trabalhar com ele o crescimento do nível dele de competência. Porque não adianta você trazer ele para mais desempenho, mais fit cultural, mais vontade de atuar, porque senão você vai gerar um outro problema para vocês que vocês vão ver aqui na frente. Porém, agora, se você tem um cara que tem nível de competência na média, mas ele está com baixo desempenho, esse cara aqui é questionável. Eu preciso desse cara dentro da operação? Por quê? Esse cara ele tem capacidade técnica de entregar. Se ele não está tendo desempenho, se ele não está entregando, talvez seja falta de vontade, falta de fit cultural, talvez ele não vai se engajar com a sua empresa. E aí, caso você entenda, você pode tentar trazer esses caras daqui para cá. Por quê? Aqui você tem um cara que ele está na média. Ele é tanto mediano na parte de desempenho quanto na parte de conhecimento. O que você vai fazer com esse cara? Esse cara é sua operação. Ele é seu time de operação mesmo, que está ali no campo, atuando. Por quê? Esse cara, ele tem potencial depois que ele está aqui para ir em diversos pontos. Mas agora ele é operacional e você precisa desse tipo de pessoa. Você precisa da média. Ela é necessária. Se você olhar ali pela curva de Gauss, você tem o quadrante inicial que está abaixo da média, o quadrante final que está acima da média e a média aqui, que é a grande maior parte das pessoas que estão dentro da sua empresa. Isso explica praticamente o mundo. Agora, você tem o cara que ele está com desempenho muito grande, você está com muito desempenho nele, mas ele não tem competência técnica muito avançada. Olha, esse cara que está aqui, a minha sugestão é investigar.
Como que uma pessoa que não tem competência técnica está entregando acima da média? Você vai precisar entender, porque a ideia é evoluir esse cara para o próximo nível, para que ele consiga, com mais capacidade técnica, ir se desenvolvendo cada vez mais. Então, você tem um cara empenhado, com fit cultural, mas não tem capacidade técnica para entregar o que ele entrega. Você precisa investigar. Já o cara que tem alto nível de capacidade técnica, que está aqui, mas tem baixíssimo nível de desempenho, esse cara não é um especialista. Ele pode ser uma referência de conteúdo dentro da empresa para treinar outras pessoas, porém treinar no nível técnico, não no nível de engajamento. O que você vai ter que fazer com esse cara? Desenvolver ele como uma referência técnica, se couber na sua empresa. Porque esse cara aqui, ele é muito competente, mas pouco engajado. Ele também é um risco. Todo mundo que está nesse quadrante aqui é um risco para a sua operação. E quanto mais técnico ele for, mais risco na questão de contaminar pessoas. Por que ele não está engajado se ele é tão técnico? Se ele conhece a operação, ele vai criticar a sua operação. E aqui você tem um maior risco na questão de ineficiência, porque ele não vai te entregar. É despesa. Se a gente já falou desses aqui, o que eu tenho depois? Eu tenho a pessoa que está com alto nível de envolvimento, de desempenho, porém, ela está na média do conhecimento técnico. Esse cara, seu foco é fazer ele crescer na empresa. É fazer ele entender que na empresa ele consegue buscar novos ares. Então, você vai jogar ele no futuro para cá. Mas é um cara que tem muito engajamento e, na média, em conhecimento técnico. Esse cara você precisa desenvolver ele. E aí você tem aqui também a pessoa que está com um alto nível de competência técnica, porém ele está na média do desempenho dele. O que é esse cara? É um cara de impacto. É um cara que você consegue jogar ele no cliente, claro, você também vai trabalhar ele para subir, mas você vai colocar ele no cliente em momentos que você precisa de impacto técnico. Esse cara, você vai colocar ele para crescer, mas você vai colocar ele em clientes ou em cenários onde você precisa de alguém que vai ter dedicação. Se você precisa de dedicação, você vai atuar com esse cara. Se você precisa de impacto, você vai atuar com esse. Então, são cenários diferentes. E por fim, você tem o último nível, que você vai falar aqui do cara que vai ser líder, o cara de alto desempenho, quem tem alto nível de competência e alto nível de desempenho, de fit cultural com sua empresa. Essa é a estrutura do Ninebox. Agora, como encaixar as pessoas aqui dentro? Aí vem a próxima fase desse nosso vídeo. Como que eu fiz para fazer isso aqui? Por exemplo, isso aqui eu fiz dentro de um modelo meu de apresentação, que é uma página no SharePoint, onde eu tenho toda a pontuação do Ninebox com uma pesquisa do ano, mais um BI que me dá uma visualização onde cada pessoa está. Fiz um BI bem simples aqui, só para a gente ter uma ideia e entender quem são os cenários das pessoas aqui dentro. Porém, isso aqui cabe depois um pouco mais de entendimento de como que funciona essa operação. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Lembra que aqui eu estou filtrando a pontuação, não a pessoa em si. Vai ressaltar isso. O que eu fiz? Primeira coisa, que é um cadastro de consultor, onde eu coloco o nome do consultor, o setor dele, e eu posso trazer várias outras informações sobre esse consultor aqui. Depois, o que eu fiz? Eu criei uma lista com perguntas específicas para que eu possa classificar as pessoas. E aí, aqui, depois a gente vai falar um pouco sobre matemática, mas eu criei 3 perguntas a nível de competência, 3 perguntas a nível de conhecimento. Então, por exemplo, para você fazer esse tipo de pergunta, você vai ter que mandar uma pesquisa para o líder da pessoa. Você pode fazer 2 modos. Aqui é o modo 360, que é onde você faz a pesquisa com o líder, a pesquisa com o colaborador e a pesquisa com um par. Então você manda essa pergunta para essas pessoas, cada um responde sobre alguém da empresa, e aí você pega as 3 respostas da mesma pessoa e faz uma avaliação. Esse é o modelo 360 graus. Eu acho esse modelo muito complexo, ele depende de uma massa de dados muito grande, de tempo das pessoas para responder. Mas a gente precisa entender aqui qual é a viabilidade disso, mas vai depender do seu cenário. Isso aqui é só um teste, é só uma análise. Você pode fazer da forma que você quiser. Coloquei aqui como se tivesse uma resposta só do líder. Criei um lists e coloquei aqui uma data, um nome para pesquisa, para que fique padronizado. Então, pesquisa 1 de 2025. O consultor aqui, eu coloquei ele como um tipo de campo de consulta e vinculei ao cadastro do consultor, porque lá eu posso colocar o líder dele e posso determinar quem vai receber as perguntas, as mensagens para responder. A gente vai depois falar um desse nível aqui com automação, com muito mais informação. Então, dá para fazer muito mais coisa aqui dentro.
Trouxe o consultor? Eu coloquei perguntas. Como que eu imagino fazer essas pesquisas internas na empresa? Literalmente, eu vou vir aqui e eu vou criar um formulário, que é um novo formulário, falar quais são as perguntas que eu quero que o cara responda. Por exemplo, pesquisa eu não quero que ele responda, porque eu vou colocar padrão. Então, vai selecionar o consultor e vai responder as minhas perguntas. Quanto a conhecimento técnico, o que você está? Nota de 1 a 5. Quanto à aplicabilidade do conhecimento técnico, ou seja, eu trabalhei com 3 perguntas aqui a nível de conhecimento técnico. Eu trabalhei com 3 perguntas. Quanto ao conhecimento técnico, que nota eu dou para a pessoa, quanto à aplicabilidade dela com o conhecimento técnico e quanto à geração de valor dela. Ou seja, a pessoa não vai simplesmente medir se ela tem um conhecimento técnico muito grande naquela barra que eu mostrei para vocês. Ela vai avaliar se a pessoa tem um conhecimento técnico, se ela consegue aplicar e se ela gera valor. Porque eu posso ter o conhecimento técnico no Ninebox, eu posso conseguir ter o conhecimento técnico e aplicar ele numa empresa, porém o cliente não vê valor. Então eu preciso conseguir ter a capacidade técnica, a aplicabilidade e também a capacidade de gerar valor com isso. Depois eu fiz 3 perguntas que são quanto ao envolvimento, fit cultural e desempenho da pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo de atuação, ela demonstra um esforço consistente de melhorar o próprio trabalho, ela sempre quer melhorar esse trabalho, é um caminho. Ela busca oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento pessoal, então ela quer sempre aprender, desenvolver e participar de coisas mais relevantes. E ela consegue manter a dedicação mesmo sob pressão. A soma dessas 3 perguntas, cada uma em pontuação, vai me dar um cenário. Então, a partir das respostas que o líder deu, o que eu faço? Eu importo tudo isso de forma muito simples dentro do Power BI. Aqui no Power BI, basicamente, o que eu fiz? Quebrei essa... quando você importa um lists, ele traz ele fechado, eu quebrei o lists em detalhes. Até mostrar aqui para vocês como é que isso funciona. Isso aqui é questões bem simples, tá, gente? A minha parte no Power BI já faz anos que eu não mexo muito no Power BI, os consultores especializados mexem nisso, mas posso tentar mostrar aqui algumas coisas para vocês que são importantes. O consultor, ele vem assim, fechado, porque ele é uma pesquisa, e aí eu vou expando ele e consigo trazer os detalhamentos desse consultor. Depois, o que eu faço? Eu pego os campos de valores aqui, transformo eles, né? Eu personalizo e altero ele para tipo valor, para que ele seja somado. E depois eu crio campos personalizados. Um campo personalizado é quanto a desempenho. O outro campo personalizado é quanto a capacidade técnica. Então, criei 2 campos personalizados de acordo com a multiplicação da pontuação do colaborador. Então, por exemplo, a pessoa aqui que teve 5 em todas as categorias, por exemplo, aqui que é a Carolina Mendes, ela teve 5 em todas as categorias, você pode ver aqui. Então, ela ganhou 125 em uma, 125 na outra. Por quê? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, você pode fazer por soma, por multiplicação, se você achar melhor, tá? Então, você vai tendo possibilidades ali dentro. Multiplicação, o número é menor, você vai ter menos possibilidades de ranqueamento ali dentro, para saber se ele está mais próximo da capacidade técnica ou menos, mais próximo da capacidade de desenvolvimento, de entrega ou menos. Eu prefiro trabalhar com multiplicação, me dá números maiores e me dá um posicionamento muito melhor. E aqui eu consegui ter essa visão. Com isso, o que eu fiz? Eu vim aqui, deixa eu até fazer uma coisa aqui que eu não tinha feito antes. Eu vou vincular o nome do consultor, da tabela consultor. Acho que é nome mesmo. Deixa eu ver aqui. Consultor local e valor. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Um para muitos, porque vai ter mais pesquisas, né? Então, vou ter essa visão. Ok, ótimo. Pronto. O que eu fiz aqui? De forma bem simples, tá? Eu trouxe aqui o quê? Uma visão. Vou só diminuir isso aqui um pouco. Eu importei esses dados, fiz uma relação de dados ali muito simples. E aqui, gente, é para ter uma visão daquilo que a gente é capaz de fazer com esse tipo de material. Não é a entrega em si. Depois eu posso evoluir, fazer mais trabalhos com isso aqui, chamar consultores para me ajudar a trazer uma visão muito mais sofisticada. Mas o que eu queria trazer para vocês de forma rápida é o que é capaz de criar, tá? A partir do momento que eu montei essa estrutura e consegui visualizar aqui dentro, você tem N capacidades de trabalhar. Você pode trabalhar um visual mais sofisticado, mais estruturado. Você pode trabalhar filtros. Existe uma categorização que você pode trazer as pontuações aqui e identificar de X a X pontos ele vai estar em tal local. De X a Y ele vai estar em outro. Então, você pode trazer isso de forma que você consiga filtrar pelo posicionamento aqui dentro. Mas o importante é você entender que a tradução disso aqui
em uma visão mais estruturada, ele te dá a capacidade técnica de fazer o quê? Simplificar para o cliente que ele, fazendo um Ninebox desse, de forma bem simples, ele vai olhar aqui dentro e vai ter um plano para cada colaborador. Todo mundo que está nos níveis de desenvolvimento, eu vou traçar o próximo nível. Aqueles que estão nos níveis mais questionáveis, eu vou traçar um plano para eles. Aqueles que são em níveis executores, eu defino o que eu preciso de líderes, pessoas mais sofisticadas, de impacto, de desempenho, para que eu possa ter vaga suficiente para elas, e o que eu preciso de pessoas lá na última ponta, na minha liderança, que vão tocar a minha empresa. Então, você vai falar com ele, vai sentar e analisar, olha, essas pessoas aqui não tem o que fazer, substituição. Aqui é um plano de manter as pessoas em um desempenho, uma carreira mais horizontal, com níveis, uma possibilidade de bonificação e premiação. As pessoas dos níveis mais estratégicos, você vai definir quais são os contratos que elas devem entrar. E aqueles que devem ser as pessoas de alto desempenho, como que você vai colocá-las como líderes técnicos, líderes de equipe, de acordo com a sua necessidade. Publicou isso aqui, você vai conseguir construir aqui dentro do seu SharePoint, na área de RH, a possibilidade de trazer, deixa eu ver onde que ela foi parar aqui. Cadê a análise na Ninebox? Eu criei uma página para isso. Aqui, ó, na Ninebox. Você pode construir uma página dentro do seu SharePoint. Aqui eu construí uma página simples, só para visualizar. A ideia aqui é trazer muito mais a visão de negócio para vocês do que necessariamente a visão técnica de como construir aqui dentro do SharePoint, porque assim, dá para evoluir isso aqui absurdamente. Mas olha só, a gente já tem o Ninebox aqui feito, a pesquisa, você já tem a visão gráfica aqui, e você pode ir acompanhando o histórico das pessoas. E aí você vai colocando os dados que são necessários. Por exemplo, aqui para mim, é extremamente importante que eu consiga visualizar o rótulo de valor também. Então, se eu entrar nessa visão aqui, eu gostaria de ver também o rótulo de valor. Mas eu acho que nesse tipo de gráfico aqui, ele não vai me trazer, porque senão ele teria que trazer os dois níveis. Por exemplo, a Carolina aqui, quando eu filtro só ela, eu tenho que me atentar ao fato que ela está aqui entre os 150 e os 150 do lado de cá. Ele muda de forma dinâmica, por filtro, o rótulo. E aí são coisas de BIs. Então você teria que vir aqui e pegar o rótulo de dados. Pra falar a verdade, e eu nem tenho certeza, tá? Se é possível fazer isso aqui. Não, isso aqui não é rótulo, não. Na realidade, isso é eixo, né? O que acontece? Você teria que colocar o eixo fixo aqui. Mínimo e máximo. E para isso, vamos colocar que o eixo mínimo seria 0, o eixo máximo 150. E deixar ele fixo aqui. E aí eu pego o outro eixo também e faço a mesma coisa. Mínimo 0, máximo. Porque na hora que eu vou fazer os filtros, olha lá, ele não mexe o eixo. Então eu ainda sei onde aquele colaborador está. Então assim, basicamente, isso aqui é uma primeira análise que eu queria trazer para vocês. Dá para evoluir muito isso aqui ainda, é uma análise bem sofisticada, ela pode parecer simples, mas ela entrega um valor muito grande para o cliente. E a ideia é mostrar para vocês cada vez mais essas possibilidades aqui dentro. E para quem é membro do canal, eu vou trazer mais assuntos sofisticados, mais detalhados, mais passo a passo. Vou trazer isso em live, porque eu consigo criar uma consistência de evolução dos dados. Então assim, lembre-se, aqui a gente olha para o Office 365 como ferramenta de gestão. Então eu quero ir construindo vários cenários. Só de RH a gente já falou várias. Gestão de frota, gestão de pesquisa. Tem muita coisa que dá para fazer. E eu quero cada vez mais trazer esses conteúdos aqui para vocês. Desde que vocês me falem se é um conteúdo viável ou não. Espero que tenha ficado claro a possibilidade e a estrutura, como criar a primeira lista de consultor, como criar a lista de pesquisa, como levar esses dados para dentro do BI, como construir o BI, como publicar ele dentro do Workspace e trazer ele para cá, aqui dentro da página. Depois eu trago isso mais detalhado para vocês, com visões cada vez mais sofisticadas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você ficou aqui até agora, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e marcar o sininho para você ser notificado. E agora tem clube de membros, hein? Tem muita coisa que só tá para o clube de membros. Quer acompanhar a gente também? Vai nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Resultado em Foco, em todas as redes. E também, não se esquece, se você quer aplicar isso na sua empresa, você já paga o Office e quer ter isso, analise esse conteúdo, vê se você consegue fazer sozinho. Caso não, contrata uma consultoria, contrata alguém especializado. E aí você tem duas opções. Você pode contratar qualquer pessoa de mercado ou fazer a melhor escolha, contratar para o resultado para aplicar isso e muito mais dentro da sua empresa. Muito obrigado, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.